Boa noite, povo bonito e cheiroso de Deus. Paz do Senhor, tudo bem? Também queria mandar um oi, Claudenice, muito bom te ver de volta. Antes de mais nada, vou logo fazer o que Deus manda. Eu esqueci o nome, atrás da Carlinha, a menina ali, eu esqueci o nome dela, é você mesmo. Isso, levante, ponha-se de pé, por favor. Atrás da Carlinha, atrás da Kailane, é você, desculpa, é o Kailane. Isso, gente, para quem não sabe, eu esqueci seu nome. Isso, Thalys. A Thalys, sempre que pode, ela sempre dá um trato muito legal na igreja. Aos sábados, quando possível, ela vem aí, dá um talento, ela faz tudo com muito amor e carinho. Uma vez eu vim aqui, fiquei até com medo de entrar, deu dó, estava tão limpo, deu até vontade de deitar e sair rolando no chão. Queria que a igreja se levantasse, estendesse a mão para ela, vamos orar por ela. É uma pessoa muito abençoada que tem que ser honrada nessa casa de oração. Deus, nós te agradecemos pela vida da Thalys, ó Deus, que com aquilo que ela sabe fazer, ó Pai, ela faz com todo amor e carinho, em louvor e adoração a Ti. Obrigado, ó Pai, porque nem sempre todos se despertam para o serviço que ninguém vê, mas é nesse tipo de serviço, ó Pai, que as pessoas, ó Pai, se sentem confortáveis. Tenho certeza que se chão tivesse sujo, ninguém ia estar ligando, Pai, mas ia se sentir incomodado. Pai, então abençoa a vida dela, Pai, a proteja naquilo que ela precisar, a abençoe naquilo que ela estiver precisando, ó Pai, e tudo aquilo, ó Pai, que ela fizer, ó Deus, o Senhor faça prosperar. Nós oramos, ó Pai, agradecemos a vida da Thalys, ó Pai, pelo Senhor ter colocado ela em nosso meio. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma vez feito isso, uma vez quando vocês agora, tenho certeza que a partir de hoje, quando vocês saírem da igreja, vocês vão facilitar a vida dela, não vão deixar papel no banco, chiclete debaixo das coisas, vão lavar os copos a partir de usar lá atrás, amém? Então faça essa oração, que toda vez que você for esquecer alguma coisa na igreja, vai vir ela no seu rosto, seu coração vai se constranger e você vai organizar o que tiver que ser organizado, amém? Antes de começarmos, eu queria recomendar alguns livros para a igreja. Eu queria recomendar um monte, mas cada vez que eu vir aqui, eu recomendo uns 3. O primeiro, que o Vitão ele tem falado também, e eu recomendo, que é Paixão por Almas. Esse livro aqui, ele é sensacional. Ele vai dar relatos de pessoas que se dispuseram ao serviço do Senhor, apaixonadamente, por amor a Deus. E aqui os testemunhos, eu não vou contar, você adquira em algum lugar, não sei se aqui na igreja tem, mas adquira, pegue emprestado e leia. Se deleite na leitura, nos testemunhos que tem nesse livro. Amém? Pode procurar o pastor Jânio, beleza? Esse livro também, O Fazedor de Discípulos, ele é fantástico. Quem vive discipulado, quem é líder de célula, ou quem quer ser líder de célula, por favor, adquira esse livro. Ele vai ser uma grande aquisição para a sua vida, inclusive santidade. Aqui ele aborda um pouco sobre santidade também. Ele vai abordar a santidade no discipulado de uma maneira bem breve, né, utilizando até a oração de Jesus, que ele fala: eu me santifiquei para que eles pudessem ser santificados. E um dos meus livros favoritos é esse aqui, Um Coração Ardente. Esse livro, se você está frio na fé, se você já se esqueceu, se perdeu do seu primeiro amor, não vai ser esse livro que vai fazer você voltar a ter isso, mas ele vai te dar umas direções muito boas. E apesar de ser um coração ardente e falar acendendo o amor de Deus, vai falar muito sobre santidade, né? Que sem ela ninguém vai ver o Senhor. Eu só vou pedir para diminuir um pouco o retorno. Alô? Eu vou ficar meio perdido aqui, que eu estou ouvindo minha voz muito alta. O retorno, tá bom. Beleza, desculpa. Bom, recomendados livros: Paixão por Almas, Fazedor de Discípulos e Um Coração Ardente. Vamos começar aqui a nossa palavra de hoje, o nosso bate-papo, a nossa conversa. Eu tenho certeza que você já viu aqueles filmes onde o início do filme ele já mostra a parte do final. Tipo, no final do filme, está quase. Aí quando vai acontecer alguma coisa, aí mostra 2 meses depois, ou 3 dias atrás, ou 4 horas atrás, aí desenrola o filme inteiro. Aí quando chega naquela cena, você já entende tudo e já até presume o final do filme.
Todo mundo já viu isso aqui? Beleza, a ministração de hoje vai ser mais ou menos nesse naipe. O nome da ministração, ela se chama Queira Querer. É estranho, vocês não vão entender que eu vou falar, poxa Tiago, querer, queira querer, o que você está falando? Eu tenho certeza absoluta que lá no final vai fazer total sentido para vocês. Eu peço também que a igreja se levante, ponha-se de pé quem puder, abram as suas Bíblias em Levítico 11, verso 44. Levítico 11, verso 44. O vento abençoado tirou a minha marcação aqui, mas está tudo bem. Quem for achando, diga amém, célula, glória a Deus. Quem está com dificuldade, fala, eu preciso de mais célula, preciso de uma célula. Bem, não ouço barulhos de páginas, quer dizer que está todo mundo aí firmão, não é não? Não, então espero. Estou muito empolgado. Oi, vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Levítico 11, 44. Pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Não se tornem impuros com qualquer animal que se move rente ao chão. Amém. E a igreja pode se assentar. Esse aqui, talvez, quando vai falar de santidade, seja o versículo mais lido em todo o planeta Terra. Quando alguém vai falar, você vai pregar e o tema é santidade, o cara já lembra de Levíticos 11, 44, as pessoas já começam, se não é o texto-chave, é um texto de apoio, é uma referência, toda a ministração vai rolar esse texto. Mas qual é o meu medo? De tanto que se lê, de tanto que se ouve, às vezes a palavra ou ela perde o efeito, ou alguns significados, elas se tornam comuns, e a gente não se atenta para a clareza e para a profundidade do que o texto está dizendo. A palavra de Deus grifa na parte mesmo, santifica, seja santo, porque eu sou santo. Parece muito simples, e é simples, mas a profundidade, o que está por trás disso tudo, é imenso. Esse simples versículo, se a gente só lê ele, possivelmente ele não vai ter um impacto. Lógico, tem todo um contexto na Bíblia, tem toda uma história por trás, e tem toda a Bíblia para ser lida, coisa no Novo Testamento, coisa no Antigo Testamento, as entrelinhas, para que a gente vá chegando ao entendimento profundo dessa palavra. Então, essa ministração, eu vou pedir para vocês, congela o texto aí, deixa pausado, né? Deixa ele aí, que ele é o grande finale. Ele é o texto-chave, mas ele é o que vai dar todo o sentido da ministração, bem como o tema. Vamos lá. Para início de conversa aqui, todo mundo sabe que Jesus morreu por nós. Correto? João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, né, para que todo nele crê, não pereça. Tem essa história bonita aí. Jesus realmente, ele morreu por cada um de nós. Quando Deus fala que ele amou o mundo, ele está falando de todos, sem exceção. Então, quando ele está falando de todos, basta crer. Então, eu posso falar, Jesus morreu por mim, Jesus morreu pelo Lucas, Jesus morreu pela Cláudia. A palavra, ela alega isso. O sacrifício de Jesus, ele foi individual, vamos assim dizer. Apesar de ele ser abordado de uma maneira coletiva, você pode tomar essa posse. Então, o sacrifício dele, a gente entende como um sacrifício individual pela minha vida. Até aí, está tranquilo? Todo mundo concorda, não concorda? É isso, Jesus morreu por mim, pela minha vida, individualmente para mim. Ele que com o sangue dele lavou os meus pecados. É minha fé nele, professada a minha fé nele que me justifica. Então, é aquela coisa individual. Porém, Jesus, ele voltará exclusivamente por uma pessoa? Não, exatamente. Jesus, ele morre individualmente por nós, mas ele volta pela igreja, pela noiva. Então, já começa a termos que desenvolver alguma coisa. Se Jesus volta pela igreja,
Então, por mais que eu seja individualmente livre, liberto, eu tenho que me associar a pessoas livres ou libertas, ou buscar aquelas que não estão, a fim de formar uma comunidade que se denomina igreja. Igreja não é o templo, acredito que todos já estejam bem cientes com essa nomenclatura. Igreja é o coletivo de cristãos, de pessoas que creem e têm fé em Cristo. O que endossa essa observação? A parábola das 10 noivas virgens. Não vou entrar no contexto de 5 se perder e 5 a encontrar o noivo, mas a palavra fala que o noivo, Jesus, ele voltou e pegou 5 noivas. Ou seja, várias comunidades serão salvas. Não é apenas a igreja metodista central em Cubatão, não é a presbiteriana ali do lado, não é. Várias comunidades, várias pessoas que se intitulam, que recebem esse nome de igreja, que é o corpo de Cristo, essas são pessoas alvo do retorno de Jesus. Então, é óbvio que nós temos que levar a nossa vida de forma a deixar essa comunidade, essa sociedade sadia, porque mais para frente a gente vai ler que Deus fala que a noiva, ela tem que ser sem mácula, ela tem que ser sem ruga. E isso quer dizer o quê? Que nós temos que nos trabalhar a nós mesmos como membros do corpo de Cristo e ajudar o nosso próximo, que está no nosso banco, ao lado, ou aquela pessoa na sua casa. Tiago, você não falou nada de santidade até agora. Aguenta aí que vai chegar. Então, para a gente, nós já estamos acertados nesse contexto. Jesus morreu individualmente por nós, mas ele volta pelo coletivo, ele volta pela igreja, né? Mesmo assentados, nós vamos ler Apocalipse 3, do 14 ao 18, a famosa carta à igreja de Laodiceia. Normalmente a galera lê Apocalipse com certo medo, com certo pavor, mas calma aí, meu irmão, Apocalipse é um negócio bacana, dá muita dica para a gente se dar bem. Amém? Eu vou lendo aqui, mas vocês deixam anotado, sei que tem uma galera que anota aí, amém? Diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que não é frio, sei que não é quente. Melhor seria você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compra roupas novas e vista-se, para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Amém? Nesse texto aqui vamos fazer mais uma oração. Pai querido, eu peço que o Senhor venha, Pai, através do Teu Espírito Santo, trazer o significado verdadeiro dessas palavras. Pai amado, assim como ela achou uma guarida em meu coração, assim como o Senhor ministrou em meu coração, eu peço que aos demais, ó Deus, o Senhor venha a ministrar o coração deles, ó Pai, a entender essa palavra, ó Deus, e que Teu Espírito Santo lance flechas, ó Pai, que acerte o alvo, que acerte os corações dos fiéis que estão aqui, e que com certeza, ó Pai, eles terão uma vida transformada, e levantarão desses bancos, ó Deus, de uma maneira diferente. Oramos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beleza? Então Jesus aqui, ele dá-lhe um esculacho na igreja. A igreja de Laodiceia, aparentemente aquela igreja, uma vez eu fiz um estudo, aquela igreja performática, aquela igreja que faz tudo, aquela igreja onde ela tem um louvor excelente de primeira ponta, onde os palestrantes, os pastores são aquela bênção, onde todo mundo é excelente naquilo que faz, tem um templo bonito, tudo é organizado, tudo é certo, as pessoas fazem o retetê no culto, e aí vai.
As igrejas aqui, quando Jesus vai falando das igrejas, aparentemente qualquer pastor falava, olha, se não lesse Apocalipse e não falasse a lapada que vem depois, ele falava, eu queria tanto ser pastor dessa igreja. Todas elas. Eu tenho certeza que se eu te contasse só a parte boa dessas igrejas que estão descritas aqui, você falava, como eu queria que minha igreja fosse assim, como eu queria participar de uma igreja dessa, como que eu queria ter um ministério desse na minha igreja. Aí depois você descobre o que vem depois e vê que a coisa é um pouco mais embaixo. Porque aqui começa a aparecer características muito mundanas, muito humanas, muito egoístas no coração das pessoas. Começa a aparecer egoísmo, começa a aparecer aquela coisa de eu sou bom. E o mais crítico de tudo, começamos a ser mornos. O que a gente define como morno? Entre o quente e o frio. O que acontece? Aqui na igreja mostra aquele fogo, e lá em casa mostra aquela frieza. Na média está morno. Ou então sempre meia boca. E Deus está falando assim, olha, eu vou te dar 3 dicas. 3 dicas para que você não seja esse tipo de pessoa. Para que você seja uma igreja, uma pessoa uma igreja na qual eu vou voltar e vou te buscar e vou te levar. Vou levar essa comunidade, porque essa comunidade vai me agradar. E ele fala, compra ouro refinado de mim. Bota colírio nesse zóio, compra de mim o colírio também. E compre vestes de mim. O que ele está falando? Se limpe, abra os seus olhos e se vista. Então nós vamos abordar esses 3 pontos de santidade. Então, está todo mundo entendendo? Estou falando grego que não, né? Meu Deus, interpreta aí se eu estiver falhando em alguma coisa. Então vamos abordar o termo de se limpar, que é o que ele se refere em comprar ouro refinado. Vou deixar para vocês aí a referência depois, Malaquias 3:3 e Salmos 66:10. Se você não está anotando, o problema é teu. Vou falar logo assim, porque quem quer mais de Deus, quem quer aprender, quem quer receber mais, vai anotar. Então vamos lá, Malaquias 3:3 e Salmos 66:10 diz assim o texto de Malaquias. Ele, é a referência a Jesus, se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas como a prata e os refinará como ouro. Em Salmos diz, pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Então aqui a gente já tem dicas de que é esse refino e que é comprar ouro refinado de Deus. Alguém aqui já sabe, já viu como que é o processo de refino, de limpeza do ouro ou da prata? Se não sabe, eu explico. O ourives, aquele cidadão que tem a habilidade de manusear ouro, ele tem um recipiente onde ele aquece a temperaturas altíssimas e ele põe o ouro lá dentro. Eu fiquei com medo de eu contar a historinha quando eu fui comprar minha aliança, eu levei um monte de ouro pro cara. Falei, filho, derrete tudo e faz. Aí ele, Tiago, eu vou testar o teu ouro. Eu falei, ih, meu Deus, tinha um ourinho lá, que ele era meio cobreado, mas era um ouro antigo. Eu falei, rapaz, esse aqui acho que não é ouro não, vai sair marcado. Mas ele fez o teste e o ouro era puro mesmo. Né? O teste é diferente do que eu vou falar do refino, mas como que se faz a limpeza do ouro? Você tem um recipiente, você começa a aquecer e coloca o ouro lá dentro. É certo que quando nós temos a aliança de ouro ou qualquer produto de ouro, ele não é 100% puro. Ele retém impurezas, ou mesmo são adicionadas ligas a ele, seja cobre, seja zinco, ou qualquer outro tipo de liga, para encorpar, porque se fizesse um material de ouro puro, ia sair excessivamente caro. Então, o predominante é o ouro, mas existem impurezas. Então, beleza, ele coloca o ouro lá e começa a aquecer, começa a aquecer, começa a aquecer. O que ocorre? As impurezas, elas sobem. E o ouro, que é líquido, ele fica embaixo, que é o puro. Aí o ourives vem, ele tem uma ferramenta especial e ele rapa a parte de cima e está ali o processo do ouro refinado. Uma vez eu já preguei sobre isso, mas eu não tinha um preparo bom para pregar isso aqui. A galera ficou com aquela cara de interrogação. Eu falei, acho que eu já ouvi esse termo recente, acho que eu estou pregando para a parede, não sei. Sabe quando você está falando, a pessoa faz aquela cara de paisagem? Mas eu tenho certeza.
Mas eu tenho certeza, irmãos, que vocês vão compreender. E o texto do Salmo, ele diz que Deus nos prova, e na prova Ele nos refina. Meu irmão, minha irmã, agora reflita, todas as provas da sua vida, ela é fonte de purificação da sua alma. Então vamos começar falando de mudança de ótica, porque tanto tempo a gente passa, eu sempre falo, eu lembro dessa pessoa, espero que ela não veja o vídeo na internet, falei, tudo bem, fulana de tal? Nossa, tão difícil, está tão difícil. Ela conta a história tão triste, que se ela contar a história para o charreteiro, a égua chora junto. E sempre é a mesma coisa. Quantas pessoas a gente não conhece? Falei, tudo bem? Andando. Sacomé, né? Que é o Cris, né, do Everybody Hate Chris. Sacomé, né? Aquela dificuldade, aquela luta de sempre. E olhar as provas, nessa perspectiva, ela corre um risco. Porque você fica passando, às vezes, pela mesma coisa sempre. 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 E sempre. E está na mesma luta há 20 anos, meu irmão, minha irmã. Para onde iremos nós? Lutando tanto e não tendo resultado. E reclama, e parece a situação de novamente falar, de novo. Problema com o filho, problema com o pai, problema com o cônjuge. São N problemas com o emprego. E nós ficamos nessa dificuldade, olhamos as nossas provas como se elas simplesmente viessem nos atormentar. E eu fico mais louco de raiva ainda, quando alguém fala, né? Não se endireitou, Deus castiga. Ô raiva, dá vontade de dar um murro. Porque anula o sacrifício de Jesus na cruz. Gente, no Antigo Testamento a coisa era feia assim mesmo. Errou, a mão pesava. Mas nós vivemos em outro tempo. Em Tiago fala que nós somos provados para gerar perseverança. E também nós seremos provados para que sejamos aperfeiçoados. Então tem gente que olha Deus como carrasco. Deus, se aconteceu isso de errado na minha vida, eu gosto de pizza e entregaram temaki. Eu não gosto do Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Porque tem tanta morte no mundo e começa a falar, conjecturar, fazer um monte de coisa, começa a misturar as coisas. E nos perdemos. E não entendemos que é na crise que ali a gente vai ser aperfeiçoado. Por quê? É no momento de aperto que você vai mostrar quem você é. No trânsito, quantas pessoas você olha aqui e você fala, nossa, aquela pessoa tem aquela carinha de santo assim, mas no trânsito é buzinada, atrás de buzinada, não tem paciência dentro de casa. Até que as coitadas do telemarketing não tem paciência. Né? Mas veio automático, mas eu tenho uma tática para operadores de telemarketing. Eu já ligo e falo, colega, vou poupar seu tempo, eu não quero, eu tenho que pagar alguma coisa ou contratar? Se tiver, eu vou poupar teu tempo, não quero. Aí a pessoa desliga na vibe, facilita a vida. Mas tem muitas coisas que realmente nos irritam e expressam por isso que eu falo, eu fiquei com medo quando o pastor pregou hoje cedo. Eu falei, rapaz, mas eu entendi que é a confirmação de Deus. Né? Porque esse sermão está escrito há tempos. Né? E é aí, na hora H, no dia D, no momento X, aonde você é apertado, que você expõe. É o momento que as suas fraquezas, as suas falhas ficam expostas, é o fogo. As provas, os testes, as provações, as dificuldades da sua vida, é o fogo ali, ó. É o fogo. Está queimando. O ouro é pesado, ele desce, mas as fraquezas, graças a Deus, são leves. As suas fraquezas, elas servem para serem corrigidas. E o que você faz quando você é exposto ao fogo? Você tenta encobrir? É isso. Não tem para onde correr. É simples. Eu escutei essa frase. É fácil ser comissário de guerra em tempos de paz. Quando está tudo bem, quando está tudo certo, a gente consegue expressar o nosso melhor. E se eu não me engano, a palavra de Deus fala que não tem glória nenhuma nisso. Você ser bonzinho com quem é bonzinho com você. De você ser generoso com quem é generoso com você.
Mas a glória está em você orar e amar aqueles que te perseguem. Você orar e amar por aqueles que querem ver o teu mal. Aí está a glória. A glória de Deus, ela se manifesta aí. Deus, ele vai se manifestar. É óbvio que eu tenho certeza que um dia alguém vai te agredir. E você vai mostrar o teu pior. E uma vez que o seu pior está exposto, Deus, é isso aqui ó, que precisa ser removido. É para isso que serve. Nunca ficou tão claro para mim falar sobre correção e falar sobre prova, assimilando a purificação do ouro. É muito simples. Eu sou apertado, está colocando fogo, eu cedo, aparecem meus errinhos, as minhas falinhas, aqueles pecadinhos de estimação que é nosso, que fica guardado lá em casa debaixo do tapete, na hora que bate, na hora que sacode, a poeira sobe e tudo fica exposto. Aí a gente vê que a pessoa não é tão paciente assim, a gente vê que a pessoa não é tão calma assim, a gente vê que a pessoa não é tão organizada assim. A gente começa a observar. Mas eu estou falando a gente vê que a pessoa, mas eu estou falando a gente vê, gente, eu me vejo. A pessoa que tem dificuldade em reconhecer os seus próprios erros diante das dificuldades, ela vai sofrer as mesmas tragédias sempre. Uma vez eu me lembro, eu preguei aqui sobre os 4 estágios da vida, que tem o período da aflição, o período do deserto, o período das lutas, e tem já garantido, já lá atrás, a vitória. A vitória já é dada. E nesse período de deserto, que a gente se recolhe, quando a gente vai para a luta, é na luta, quando a gente enfrenta um adversário forte, que a gente vai saber os nossos pontos fracos, porque o inimigo, ele vai explorar o teu ponto fraco. Ele vai aonde você é fraco. Se eu sei que vamos supor que o Lucas aqui é um lutador de MMA, se eu sei que ele é muito bom em defender rasteira, eu não vou dar rasteira no cidadão. Eu vou dar um soco, porque a guarda está aberta. Ele se preocupa embaixo, não em cima. É isso que o inimigo vai fazer. Se o inimigo sabe que você no trampo que você já está desgastado no seu serviço, você já não rende aquilo tudo. Se o inimigo sabe que você já não é mais aquele profissional eficiente de excelência que você é, ele vai colocar muitas situações para você ser mais vagabundo ainda. Chefe vai viajar, vão te dar um celular com internet para você ficar no Zap no Face o dia inteiro. Vão tirar qualquer coisa que forçaria você a trabalhar mais. As facilidades vão aparecer. Aí o que você vai fazer? Vai descambar mais ainda. E se não for sábio, para verificar que seu caráter está se desviando, quando você for pego, você vai ser mandado embora. Aí você fala, poxa, estou numa luta, poxa, estou numa prova. E Deus falando, rapaz, eu estou botando fogo aí. As impurezas estão em cima, deixa eu tirar. Porque às vezes Deus quer vir com a mão dele e retirar as impurezas. Nós bate. Tira a mão daí. Vou ser sincero o que aconteceu comigo. Quantas vezes eu já vim aqui, vou falar de mim, eu aqui ajoelhei, aí eu nem falava, Deus me mostra, ele já mostrava na lata, eu falava, isso não. Quem nunca, em frente à situação, sabendo que estava errado, fez? Quem nunca? E nós estamos desperdiçando minutos, um tempo precioso, para que a gente seja aperfeiçoado com Deus. Então, quando Deus está falando, compre de mim ouro refinado, na realidade, o ouro é você mesmo. Na realidade, você é essa preciosidade. Deus, ele não quer um ouro com um pedaço de cobre dentro. Deus, ele não quer um ouro com um pouquinho de zinco. Deus não quer um ouro com sujeirinha. Ele é o ourives perfeito. Ele quer o ouro perfeito. E esse ouro é você, está aí, estado bruto, impregnado com as situações da vida, com as suas tormentas, com as suas dificuldades, com suas manias, com seus hábitos negativos. Essas coisas impregnou, Deus quer tirar. Porque Ele está falando assim, você vai ser rico de verdade. Deixa eu te purificar. Olha, se você estiver numa luta, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu já declaro vitória na sua vida. Mas deixa Deus tratar.
Porque a vitória vem depois que Deus trata. Amém? Vamos avançar um pouquinho? A gente está falando de muito problema. Não vamos focar no problema não, vamos focar na solução. E lá ele fala, compre colírio de mim. Vamos segunda parte, ajustando a visão. A primeira é deixar se limpar, vamos se limpar. A segunda parte é ajustar a visão. Comprar colírio é ajustar a visão. E a gente, como referência, é Mateus 6, 22, 23. Entenda, eu estou lendo lá em Apocalipse e estou mostrando para vocês na Bíblia o que Deus está falando. Estou falando a referência, estou dando a resposta. Na verdade, eu estou mostrando a resposta do que Deus está falando. Porque você lê, vou comprar colírio de Deus. O que é comprar colírio de Deus? O que é comprar ouro de Deus? Nem eu não vejo Deus, eu vou comprar ouro dele como? Presta atenção, vamos lá. E Mateus 6, do 22 a 23, diz assim, os olhos são a candeia, ou seja, é um objeto que ilumina. Aquele negócio que você põe óleo, azeite, ilumina. Eles são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Aqui, esse é um dos pontos mais delicados, porque o olho vai revelar aquilo que está dentro de você. E eu fico preocupado porque nós somos diversas vezes ludibriados lá fora. Temos muitas distrações, muitas. Nós sentamos no sofá, ligamos nossa televisão, normalmente a NET, eu não sei o que ela faz, eu desligo a NET num canal, eu ligo, tá no raio da Globo. Eu não sei o que é, não sei o que não sei, mas sempre volta para aquele canal lá que eu não gosto. Mas temos na televisão, você fica ouvindo morte, você fica vendo tragédia, aí você pega o Facebook, fica olhando a vida da pessoa, aí você pega o Zap e fica jogando conversa fora, aí o homem está na rua, aí ao longe, observa uma mulher bonita passando e fica olhando, a palavra de Deus fala para desviar, para não voltar a olhar, então eu vou olhar o máximo que der, porque eu desvio, ainda vai nessa sem vergonhice ainda, aí eu desvio uma vez, desviei, mas fita o olho lá, as mulheradas com os bonitão também, com aqueles meninos capricho, colírio, tarará, rola de tudo. Porque o mundo, ele expõe isso para nós. O mundo, ele expõe isso para nós. E mesmo que nós não queiramos ver, eles esfregam. Eles esfregam. Você sai na rua, por exemplo, eu lembro até quando o pastor falou, ele recarregava celular aqui na banca, e atrás do cara tinha o quê? Revista de mulher pelada. Parou de ir lá. Você vai fazer alguma coisa, acidentalmente, você se dá numa situação constrangedora. É sempre assim. Mesmo que você não queira, os seus olhos, eles sempre são atraídos para algo ruim. E o mundo faz isso com muita facilidade. As calçadas. Existe um estudo sobre psicologia de atração pelos olhos. Então, por exemplo, as calçadas te direcionam para o shopping. Dentro do shopping é tudo fechado e tudo espelhado, para você não ver tempo passar, cheio de espelho. Você se olha no shopping e fala, nossa, como eu sou bonito, eu mereço um relógio, eu mereço um tênis, eu mereço uma blusa. Porque você está se vendo o tempo inteiro. Uma vez eu fiz cruzeiro, também tudo brilha, tudo é brilhoso. Eu nunca vi os negócios que brilhava tanto. E você se sente até mais rico num lugar desse. Você está num lugar onde tudo brilha, tudo é dourado, tudo é espelhado, tudo é iluminado. As pessoas vêm, você vai em qualquer restaurante hoje, meu senhor, as pessoas vêm numa bajulação, meu senhor, tudo bem? Deseja mais alguma coisa? Tem cruzeiro que, dependendo do pacote que você compra, se você pede suco de laranja 2 vezes, na terceira você não pede, eles entregam. É uma doideira. Temos aí a menina que trabalha, que estudou turismo aí, a Fernanda, ela já deve ter ouvido falar dos negócios 5, 6 estrelas. Tem gerentes de cruzeiro que eles têm que memorizar o nome das... É coisa granfina mesmo, memorizar os nomes, e tudo, olhar no olho, chamar pelo nome, tipo assim, você se sente alguma coisa. Porque você foi capturado, você foi atraído. Eu estava em Campos de Jordão, lá uma cidade meio chique.
né? E estava eu e a Tita em frente a um lugar que tinha uma torre Eiffel toda iluminada, era um centro gastronômico, e tinha uma galera batendo foto. Cara, era muito engraçado, nós de noite, nós de calça jeans, chinelo, dando todo largado, bate uma foto nossa aqui, e o povo todo coisado. Mas assim, a gente já é tranquilo com isso, a gente não se sente constrangido. Mas quantas pessoas não se sentiriam constrangidas? Eu vou sair de chinelo, eu vou pedir para esse povo chique. Isso aí. Porque os nossos olhos enganam. A gente vê a carcaça e não vê o que está por dentro. Só que o pior disso tudo é que a gente se alimenta dessas coisas. E a palavra diz que os olhos expressam o seu interior. E quando você se constrange com algo que não é para ser constrangido, você expressa isso. Você nega a sua identidade de Cristo Jesus e se coloca como um covarde. Eu não vou fazer isso, eu não vou falar aquilo. Pior, os nossos olhos, eles transmitem vida. Uma pessoa, ela pode te enganar de várias maneiras, mas o olho dela denuncia. Um brilho no olhar, numa felicidade, uma lágrima numa tristeza, uma lágrima com um sorriso numa felicidade extasiante, medo, desespero. Seus olhos entregam quem você é. É isso que a palavra de Deus está falando. E Deus está dizendo assim: olha, compre colírio de mim. Medita na palavra. Olhe para aquilo que é edificante. Porque senão você vai estar vazio por dentro. E aí fica triste. Porque a gente vai se tornar insensível para muita coisa. Hoje em dia, falar que alguém morreu aqui na esquina, a gente, que dó. E sai andando, leva a vida. Os nossos olhos já estão demonstrando indiferença. Nós já não estamos chorando pelos mortos, pelos que estão indo, os não salvos. Os que estão salvos, a gente sente a saudade, mas a gente sabe que vai para um lugar bom. A gente não se compadece mais, porque a televisão banalizou tanto. Gente, da Atena, aquele cara que fica chamando, foca a câmera em mim, sei lá, eles colocam violência o tempo inteiro, ao ponto de banalizar, de se tornar natural. Hoje, tem professores universitários querendo banalizar o estupro, gente. Presta atenção, o cara escreveu um artigo, banalizando, eu não vou nem contar tudo, porque vocês vão se chocar e se ofender, mas para não causar isso com a galera, eu vou segurar aqui. Banalizando, daqui a pouco, a gente vai ter pessoas sendo estrupadas, meninos e meninas, e a gente vai tratar com indiferença. Isso tudo vai refletir no quê? No teu olhar. Porque o seu olho se acostumou, você jogou para dentro e captou como algo bom. Algo bom não, algo comum, perdão da palavra, algo comum. E você vai expressar comum. Se você falar para mim, Tiago, hoje o Santos perdeu. Tá bom, beleza. Tiago, o Santos ganhou. Tá bom, beleza. Tiago, Jesus voltou. Eu já vou fazer assim. Porque é a expressão do teu olho que vai dizer quem você é por dentro. Então limpa seus olhos. Passa o colírio, passa um para-brisa aí para dar uma limpada. Tiago, como é que eu vou me alimentar de coisas? Como é que eu vou limpar os meus olhos? Eu vou falar isso mais para frente. Mas basicamente, gente, é leitura bíblica. É um tempo de oração. É você buscar ver coisas edificantes para a sua vida. A gente já está cansado de ser distraído e capturado pelas coisas mundanas aí fora. Nós estamos cansados disso. Hoje mesmo eu desliguei o celular, não quis falar com ninguém, eu quis ficar quieto. Fui ver lá 300 mil mensagens lá de 300 mil pessoas. Eu falei, eu não vou responder. Eu preciso recuar um pouco. Isso é chamado chuva de informação. Você falar uma coisa aqui, daqui a pouco, todo mundo já está pesquisando na internet. E na internet está cheio de informação falsa também. Nós estamos perdendo o foco. O nosso olho, ele não está na direção correta. Isso é triste. Então Deus está falando aqui para a galera, olha, vocês acham que são ricos, vocês acham que são bons, vocês têm um louvor maravilhoso, porque está enganando a igreja com o olhar. Dentro da igreja, estão sendo enganados, estão vendendo algo errado, aquilo não é que Deus quer.
E o povo emburrecido vai na onda daqueles que estão aqui na frente, ou na televisão, lá na telinha também, vão sendo levados e enganados, porque tem um povo que está precisando aprender a palavra de Deus, e aqueles que estão impregnados, e os olhos estão nas coisas desse mundo, não estão nos tesouros do céu. A palavra de Deus diz, me fala onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí está o teu coração. E se você segue a palavra, se seu olho fixa em uma pessoa que o coração dela está nas coisas desse mundo, dessa terra, você cabalmente vai estar andando no mesmo caminho. E como nós somos uma igreja em célula, amém? Somos uma igreja em célula, glórias a Deus, aleluia. Né? Trabalhamos com discipulado, temos as nossas referências e somos referências para o mundo lá fora. Então nós não devemos deixar que os nossos olhos sejam capturados por aquilo que não é divino. A gente tem que ter um filtro santo aí. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem que botar um filtro. Botar o zóio de Deus aqui, ó. Isso aqui está ungido. Ungido, zóio de Deus aqui. Está ungido. A gente tem que ter esse filtro. Porque você vai manifestar aquilo que você tem dentro de você. É inevitável. Já ouviu aquela palavra? Você dá aquilo que você tem. Você não pode oferecer aquilo que você não tem. É isso aqui. E o pior de tudo, que o seu olhar, a sua expressão, vai entregar e revelar quem cada um aqui é. E só pegando um gancho na palavra passada, se você já revelou quem você é e não é coisa boa, deixa Deus limpar. Vai ser mais saudável. Amém? Vamos falar agora sobre se vestir vestes. Para mim, esse aqui é um texto um pouco polêmico. Eu vou tentar ser o mais direto possível, sem causar confusão. Em Apocalipse 19, 7, 8, relata que o Cordeiro Jesus se casará com a noiva, que é a igreja, e diz que foi dada uma veste de linho fino, brilhante e puro, e que o linho fino são atos justos dos santos. Gente, vamos fazer uma pausa aqui, vamos fazer uma reflexão. Existe uma igreja de denominação X que coloca a santidade como algo inalcançável. É santo disso, santo daquilo, e para ser santo é desse jeito, pronto e acabou, e você nunca vai ser. Tem umas que são assim. Só que, em contrapartida, depois da reforma, o santo também se banalizou. Não, eu sou santo. Pode, declara, irmão, eu sou santo, porque a palavra diz que nós somos chamados, somos sacerdócio santo, geração eleita. A palavra ela vai falando isso para nós. E em certo ponto se banaliza. E nós devemos tomar cuidado um pouco. Né? Eu fiz algumas pesquisas. Eu vou pegar uma beata chamada Teresa de Calcutá. Ela é conhecida como missionária das sarjetas. Não estou trazendo referência a nenhum tipo de doutrina religiosa. Eu estou falando os atos da pessoa. Ou seja, ela ia nas pessoas que estavam na iminência de morte, ela ia levar a palavra de Deus. As pessoas moribundas, as pessoas que não tinham dinheiro, que não tinha nada, ela ia levar a palavra de Deus. E aí foi canonizada, tará. Temos também John Wesley. Rodou a Inglaterra inteira, né, levando a palavra de Deus em cima de um cavalo. Eu não pesquisei, mas falaram que ele foi até para o Guinness, como um dos homens que mais andou de cavalo, maiores percursos. Quantas e quantas pessoas, elas são conhecidas como santas por suas atitudes. Aí eu pergunto, quem aqui é conhecido por levar a mensagem para alguém que está na rua? Quem é conhecido aqui como o missionário da pracinha Princesa Isabel? Ninguém. Quem aqui é conhecido como o cara que anda de bicicleta daqui até Santos para levar a palavra de Deus? Ou até o Casqueiro? Ninguém. Ou que vai de jegue, ou de cavalo, ou de busão. De busão. Ninguém é conhecido aqui. Eu não estou dizendo que vão ser simplesmente as obras que vão te tornar uma pessoa santa. Mas a palavra de Deus fala que os atos de justiça, ela constrói a veste santa. É isso. Atos de justiça não é simplesmente se lançar à obra. Muitas pessoas confundem justiça com igualdade também. Cuidado que isso é um risco gigantesco.
né? Por quê? Eu lembro até hoje, eu vi no Facebook, uma das coisas boas, tinha uma parede. Tinha 3 meninos de tamanhos diferentes. Os 3 não alcançavam a... Um alcançava a vista, outro mais ou menos e outro nenhum. Aí deram uma caixa para cada um. Aí um conseguia ver, o outro não e o outro não. Ele fala, isso é justiça? Não é justiça. Justiça é dar mais para aquele menino menorzinho, para ele conseguir ver, uma para o outro que fica certo e o outro que já vê, já vê. Por quê? Por que disso? A gente entra nas discussões mundanas por causa disso. É igualdade disso, igualdade daquilo. E Jesus não está falando nada disso. Jesus está falando de servir aos que são necessitados. Não tem essa questão de igualdade, tem questão de ser justo. Tem um que tem mais, tem um que tem menos, foca no que tem menos. Eu vou dar igual para cada um. Tirando as crianças, que elas não entendem, mas os adultos, pelo amor de Deus. Às vezes, nós destinamos a nossa ajuda para uma determinada família que não precisa tanto assim, e tem uma outra que está precisando muito, mas eu não vou muito com a cara, está muito distante e deixa de lado. Às vezes, um puxão de orelha para a igreja, nós queremos ajudar tanto o povo lá fora, e tem gente aqui dentro que precisa. Atos de justiça está muito relacionado a isso, se eu não me engano, ele vai falar em Isaías 58, né, sobre o verdadeiro jejum. O que eu quero explicar com isso? Deus fala assim, olha, que eu entendo também, que a santificação, ela simplesmente não é você se abdicar de alguma coisa. Porque se você simplesmente parar de fazer algo, beleza, mas o reino ele é tomado pelo esforço. Nós estamos levando o reino, nós estamos em atos de justiça, ou seja, existe um movimento. No dicionário léxico grego aramaico, ele diz que amor é movimento. Eles associam amor a movimento, associam amor a banquete. O que isso quer dizer? Eu estou de jejum um dia. Normalmente eu gasto, vamos dar um exemplo hipotético, R$5 no meu lanche da tarde. Nesse dia eu estou de jejum. Eu estou de jejum, eu guardo 5 mangos no bolso e vai embora. Aí passa na frente de mendigo, passa na frente de morador de rua, tem aquele cara que quer pegar ônibus e não tem dinheiro, e o dinheiro está no bolso e vai embora. A santificação não é isso, a justiça não é isso. Me sobrou, eu não vou usar quem precisa. Eu vou lá e entrego. A santificação, ela tem esse viés. Os atos de justiça estão nesse tempo. Quer ver outra coisa? Eu, sinceramente, eu não tenho vergonha de falar nisso, não. Eu gastava muito tempo, antes da minha conversão, em vendo muito vídeo pornográfico. Aí eu parei de ver vídeo pornográfico. E comecei a ver, vamos supor, um filme, uma série diferente. Mas qual foi o rendimento de abdicar a pornografia? Nenhum, porque eu não me aprofundava em Deus. Eu deixei de fazer, aí agora sim, me acertei, né, na conversão. Eu deixei de fazer essas coisas. Assisto filme? Assisto. Assisto série? Assisto. Mas eu ocupo os meus olhos e meu tempo com aquilo que é edificante. Então, onde eu gastava, 20 minutos vendo filmes que não prestava, começo a ver ministração. A gente tem pouco essa cultura de assistir ministrações, de ler mais a Bíblia. Aquilo que eu abdico de negativo, eu tenho que inserir aquilo que é proveitoso, senão não dá fruto, não dá resultado. Isso não expressa conversão, isso não expressa santificação, simplesmente renunciar, deixar de fazer nada. Você pode deixar de roubar, mas você nunca vai estender a mão para alguém. Qual é a diferença disso? Onde está o ato de justiça nisso tudo? Então, quando Deus está falando, olha, compre de mim linho, o linho fino, Ele está falando, cara, se lance a obra, faça alguma coisa, ajude alguém, porque é com isso que essa é a moeda de troca da veste da santidade. Essa é a moeda de troca. A palavra de Deus, ela fala muito sobre vestes de santidade. Muito. Na realidade, a palavra de Deus, ela assimila a santidade com roupa, e não com máscaras. A máscara, você se esconde. A roupa, ela identifica quem você é.
uniforme de escola, uniforme de serviço. A sua veste identifica quem você é, mas máscara, que eu saiba, só esconde. Então, se você se esconder a sua santidade atrás de uma máscara, ela cai. Agora, a roupa não. A minha veste de santidade identifica. Esse é um santo. Essa é uma santa. É um ungido de Deus. Amém? Compreenderam? Vamos deixar as máscaras cair. Vamos parar de fazer carinha de santo, voz de carneirinho. Aquela oração que já vai com a unção do cuspe, já vai orando e cuspe. Não estou falando para parar de fazer isso. Mas se você não tem nada por dentro, isso é uma máscara. E vamos com as nossas mãos à obra. Amém? Nós estamos apertados um pouquinho com o tempo. É isso mesmo? É. E eu queria falar sobre uma quarta coisa, que para mim é a mais importante de todas, igreja. A gente pode se limpar, nós podemos ajustar a nossa visão, nós podemos fazer atos de justiça. Porém, existe um fator principal que nos vai levar a fazer tudo isso, porque não é fácil fazer essas três coisas. Também não é difícil, tem um trabalho intenso nisso. É trabalhoso. A santidade é um processo trabalhoso. Mas eu quero que vocês compreendam que sem a fome de Deus, nada disso vai rolar. Então, se eu estou falando de corpo, estou falando de limpar o corpo, de ajustar a minha visão para saber para onde eu vou, de colocar uma roupa para eu ser uma pessoa íntegra. Mas um corpo sem alimento, ele morre. Alguém já viu enterro de pessoa feia, desarrumada? Eu nunca vi. É terno, é gravata, é maquiagem, posição bonitinha, mas está morto. Então, tudo isso que nós falamos aqui também, se nós não tivermos fome, a gente morre e fica vazio. Tiago, fome de quê? Em Eclesiastes 3, 11, se eu não me engano, deixa eu ver aqui só para não me falar besteira. Ele fala que Deus, ele vai falar daquele tem o tempo de tudo. Ele vai falar, tem tempo, tará. Aí, só que no versículo 11 ele vai falar assim, que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. E mesmo Deus fazendo isso, o homem não entendeu direito. O que acontece, igreja? Que a gente tenta preencher o nosso coração de várias maneiras, porque sempre vai ter um vazio nele. Se eu tiver vontade de beber Coca-Cola, eu posso tomar 1 litro d'água, a minha vontade de beber Coca-Cola, ela vai permanecer. E aí eu vou tomar mais 1 litro de suco de laranja, mas a vontade de tomar Coca-Cola vai permanecer. Aí eu vou tomar mais 1 litro de cerveja, a vontade de tomar Coca-Cola vai permanecer. Eu estou com vontade de comer morango, eu como um cacho de uva, vai ficar com vontade. E assim vai. Porque eu não estou alimentando com aquilo que é correto. O seu coração, ele só vai ser saciado com aquilo que é eterno, porque é isso que está faltando na sua vida. Se você está sem direção, se você está sem rumo, se o seu coração está pedindo por algo que você não entende, você tenta encaixar com N coisas do mundo, com as distrações, com vícios ou com qualquer outra coisa, é porque você ainda não está buscando a coisa correta, que é a palavra de Deus, que é o momento de oração, que é a presença de Deus. É isso que é o principal. Bem como o pastor disse aqui de manhã, e eu fiquei com medo que ele se delongasse nisso, porque eu falei, eu não vou pregar não, porque ele já pregou. Se não tiver amor, não vai parecer um fardo. A santidade sem a fome, sem o amor, vai parecer um fardo. Por um momento você consegue fazer, por outro você desiste. Vai ser que nem um emprego, vai ser que nem um relacionamento que se desgasta. E agora eu estou falando para vocês, sejam santos, porque eu sou santo, a palavra de Deus diz. Deus está falando assim, seja santo, porque a santidade é a minha natureza, é um princípio divino inegociável. A santidade, por incrível que pareça, está acima do amor, porque a palavra de Deus fala que nada separa o amor de Deus do homem, vai falando um monte de coisa, anjos, demônios, e tarará, 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 vai falar muito isso, mas tem uma palavra em Hebreus que diz que sem a santidade ninguém verá o Pai. Na verdade, há uma coisa que separa o Deus do homem, a santidade.
É por isso que Deus, Ele luta para que toda a humanidade, ela busque se santificar, a se separar para Ele. Não é virar um ET, mas é separar a vida para Ele, porque é importante, porque o amor dele é tão grande, tão grande, tão grande, mas ao contrário da santidade, Ele não vai conseguir fazer nada. E Deus, Ele não é um Deus de vitórias vazias. Ele não vai te obrigar a ser santo. Ele não vai fazer você ser santo. Ele não vai estalar o dedo para você ser santo. Eu vou contar uma história para vocês. Um pastor estava contando que, aquela lá da célula, recebeu um chamado pastoral 10 horas da noite. Aí ele foi lá. O homem e a mulher quebrando o pau mesmo, a coisa estava louca. E ele foi perguntar primeiro para o homem, o que aconteceu? Aí ele fala, olha, a vida inteira essa mulher me enche o saco para ir para o mercado com ela. Tem 20 anos que nós somos casados, e ela enche o saco para ir para o mercado. Hoje, eu decidi ir para o mercado com ela. Quando eu cheguei, ela brigou comigo, ela falou que não queria que eu fosse. Essa mulher tá maluca. Aí o pastor concordou com ela, realmente. Gente, é sério, homem não gosta de mercado, não. É complicado. Eu não gosto, pelo menos. Mas aí ele foi perguntar para a mulher, o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu não queria que ele fosse para o mercado. Eu queria que ele quisesse ir para o mercado. É aqui que é o nome da pregação, queira querer. Deus, Ele não quer que você seja santo. Ele quer que você queira ser santo. Porque se você não quiser, você pode fazer, você pode até ser, mas um dia acaba. Se não for a vontade genuína do teu coração, não adianta. Não adianta nada. Queira querer ser santo. Queira ser santo. Se nós simplesmente formos santos, vamos estar colocando a máscara. E Deus quer veste. A máscara, ela esconde. Mas querer ser santo é construir, é costurar, é comprar a veste da santidade. Irmãos e irmãs, deixa eu contar um negócio para vocês sobre vitórias vazias que Deus tem ministrando. Vou dar uma história hipotética de um casal, mas serve para filho e pais e filhos, amigos. Sei que todo mundo aqui tem uma história dessa. Quando entra numa discussão, aí uma pessoa ganha a discussão. Eu ganhei a discussão, mas a outra, a pessoa que você ama, fica emburrada, fica triste. Existe vitória nisso? Porque eu sei, pai, eu sei, mãe, eu sei, cônjuge, eu sei, amigos, que quando você entra numa discussão, você quer que aquela pessoa entenda aquilo que teu coração está falando. Você tem a razão. Você sabe que é bom, você sabe que é certo, mas você falha em expor. Eu tenho certeza, pai, mãe, você tem seus filhos perdidos, e vocês quebram um pau com os seus filhos, mas os seus filhos não entendem o que você está querendo dizer, não está no coração, e eu sei que o desejo do seu coração, pai e mãe, é que o seu filho saiba aquilo que você está sentindo. Eu tenho certeza, maridos, esposas, eu tenho certeza que quando você discute com a sua esposa ou com o seu esposo, eu sei que você quer que ele entenda aquilo que está no teu coração. Amigos, quando você exorta um outro colega e ele não gosta, e vira a cara para você, eu sei que você pensa, caramba, se ele soubesse o que eu estou falando, se eu soubesse a razão, a motivação, o que está no meu coração. Se ele soubesse, Deus está assim, seja santo, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês queiram ser santo. Olha, eu estou falando, santifica-os, porque eu sou santo, vocês são a minha imagem, vocês são a minha semelhança, vocês têm que resplandecer, vocês têm que ser um espelho, vocês têm que manifestar aquilo que eu sou, e a humanidade não entende direito. Nós não entendemos direito, nós não compreendemos a santidade de Deus, porque a nossa fome está longe. Eu tenho certeza que às vezes Jesus Cristo, meditação na palavra e um momento de oração não está no nosso cardápio. Eu posso dizer com muita certeza isso, igreja. Às vezes não está no nosso cardápio passar um momento com Jesus. Mas tenha fome. Começa com uma sobremesa. Costumo dizer,
A gente pode comer aquele nosso prato favorito, ou seja, tudo aquilo que você gosta. Transfere para as coisas do mundo, tá? Você vai comer tudo aquilo que você gosta, não cabe espaço para mais nada. Mas se aparecer um docinho, um brigadeirinho, um cajuzinho, alguma coisa, você vai botar para dentro. Você vai colocar para dentro. Aí, no outro dia, vai aparecer um chocolatezinho de novo. Você vai botar para dentro. No terceiro dia, você já vai comer menos para separar espaço para a sobremesa. Tem gente que hoje só quer sobremesa e não quer comer. Já viu criança que come só um pouquinho de arroz e feijão e quer o bolo, quer o suco, quer o refrigerante? Faz isso com Deus. Força um pouquinho. Que a sua leitura bíblica seja um brigadeirinho. Que a sua oração seja um pudinzinho. Comece a reservar um espaço de dentro de você para Deus. Essa busca, essa fome por Deus. Não acha que fazer coisas para Deus, esquece que eu estou louvor, esquece fazer as obras de justiça, estou falando algo de separado, eu estou falando de intimidade com Deus. Esquece isso só um pouquinho e separa um momento de intimidade com Deus. Porque quando você desenvolver essa fome, esse amor por Deus, você fará de tudo para estar perto dele. E a santidade, ela vai ser um simples processo. Vai ser um simples processo. Quem tem fome de Deus, quem busca Deus com todas as forças, automaticamente se santifica. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Comigo, ninguém nunca mandou eu parar de beber. Eu me constrangi e parei. Ninguém nunca falou para eu, vamos supor... lógico, fora na célula que é explicado, mas pessoalmente, tete a tete, ninguém nunca ficou apontando coisas para mim. Eu fui me constrangendo. Quantas coisas aqui, alguns de vocês simplesmente deixaram de fazer porque sentiu, se constrangeu. Caramba, eu tenho que parar com isso. Caramba, eu tenho que voltar para Deus. Esse é o Espírito Santo esmurrando a porta. Esmurrando a porta. E você sente, e você se constrange. Você sente fome. O teu coração pede, o teu coração pula. E você vai, eu quero isso que eu quero. Aí você começa a parar de fazer as coisas erradas e começa a fazer as coisas certas. Amém, igreja? Essa é a palavra de hoje. Ela é muito simples. Ela é simples de verdade, não tem nada de complexo nisso. Eu tenho certeza que todos os textos que eu citei aqui, vocês já leram. Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram. Mas o apelo principal de uma vida santificada é a fome, é a busca por Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. Qualquer passo de santidade vai ser isso aqui. Qualquer renúncia, qualquer ato, qualquer coisa que a gente tiver que fazer por amor a Ele, a gente vai fazer com o maior prazer. Assim como a gente faz as coisas que nos agradam, as coisas que é difícil, a gente faz. Faz isso com Deus também.